Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Um cumprimento especial à PDC, mais esta iniciativa da Digital Union. E é o primeiro que estamos a fazer sobre propriedade intelectual, portanto, é um tema novo, no momento certo para tratar deste novo tema. Cumprimentar todos os que estão a assistir e agradecer a vossa presença. Um agradecimento também especial aos nossos oradores, que serão depois apresentados pela Isabel. E cá estamos mais uma vez para falar sobre temas da atualidade do nosso dia-a-dia, da tecnologia, neste caso, telecomunicações, enfim, tudo quanto a APDC tem tratado durante estes anos hoje dedicados à propriedade intelectual. Ora bem, nós podemos falar, de facto, na nova propriedade intelectual, ou no novo valor da propriedade intelectual, porque até agora a propriedade intelectual era algo que se falava relativamente pouco, havia várias atividades regular dos escritórios de advogados, dos agentes de propriedade industrial. Até há relativamente pouco tempo os agentes de propriedade industrial faziam o seu trabalho de registro essencialmente de marcas e patentes. Os escritórios iam tendo também trabalho na área da propriedade intelectual, na vertente da propriedade industrial, também com as marcas e patentes e alguma litigância, alguns setores, aliás, muito litigantes, como a indústria farmacêutica, com muita litigância, muito contencioso entre, por exemplo, os medicamentos patenteados e os medicamentos genéricos. Havia trabalho também na área do direito de autor, muito ligado às artes, ao cinema, à literatura, à edição, e ligado ao software, com contratos de software e todos que se relacionavam com o software, mas era uma atividade relativamente regular, que durante muitos anos se manteve relativamente inalterada. De repente as coisas começaram a mudar de uma forma acelerada, porque, enfim, a inovação surgiu como um fator competitivo e diferenciador nos dias de hoje. E a inovação acelerou, criou novos ativos e novos ativos que necessitam de propriedade intelectual. E gradualmente, não só os intervenientes, os players neste mundo da propriedade intelectual começaram a ser mais, começaram a interligar-se mais, nada é desenvolvido sozinho, nada é criado ou inovado sozinho. Hoje em dia, todos os dias, ouvimos falar e fazemos parte de consórcios, parcerias para a inovação, dos CTIs, do Polo de Inovação Digital, dos novos centros de investigação e desenvolvimento. Surgem as novas tecnologias e os novos serviços e surgem novas realidades como a inteligência artificial e tudo quanto é criado pela inteligência artificial, e portanto o mundo mudou na área da propriedade intelectual e não foi de repente, mas foi muito acelerado nos últimos anos. E de facto nós até no nosso escritório sentimos isso, aquilo que era uma atividade regular e, como digo, que tinha que ver essencialmente com mais contencioso do que próprio, e com as tecnologias de informação do que com outras áreas, de repente alargou-se, começaram a ser pedidas due diligence sobre os ativos sujeitos à propriedade intelectual, as empresas, as outras entidades querem saber se o que estão a utilizar em matéria de propriedade intelectual, que é de terceiros, estão a utilizar corretamente, querem proteger a sua inovação, as suas novas criações através de mecanismos da propriedade intelectual e começam a pedir-nos com muita frequência políticas e regulamentos de propriedade intelectual. E, portanto, há aqui um novo mundo que é todo este ambiente de transformação digital, das novas tecnologias, dos novos players, da forma de inovação e do fator inovação como um fator diferenciador competitivo veio originar. Isto, claro, despoltou nova legislação, novos temas jurídicos. Eu já referi a questão das obras criadas por inteligência artificial, que está longe de estar finalizada a discussão, e é sobre isso que vamos falar e sobre tudo isso que vamos falar. Portanto, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra à Isabel para fazer o resto das apresentações e começarmos verdadeiramente a apresentação do David, por quem esperávamos um bocadinho. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, este é já o 10º webinar integrado no ciclo Digital Union, uma parceria APDC e VDA, que visa debater as políticas europeias com impacto no digital. Para nos ajudar a conhecer melhor este tema da propriedade intelectual, temos connosco o David Paula, associado sénior Comunicações, Proteção de Dados e Tecnologia da VDA, que fará o enquadramento inicial. De seguida teremos um painel de debate que conta com a participação de Luís Gomes Silva, Head of SAP Innovation Fab Lab na Ineto, Paulo Santos, Diretor-Geral da GEDIP, e Pedro Mota Soares, Secretário-Geral da Apritel.
O debate será moderado, como habitualmente, por Tiago Bessa, sócio da área de Comunicações, Proteção de Dados e Tecnologia na VDA. Obrigada a todos pela vossa participação. Antes de avançarmos, gostava de deixar apenas duas breves notas. Convidar os participantes a colocarem questões sobre este tema. Procuraremos lançar algumas delas no período de debate. As questões devem ser inseridas na área de Q&A ou perguntas e respostas, dependendo do idioma que utilizam. Dizer-vos ainda que durante o dia de hoje enviaremos uma newsletter com os conteúdos deste webinar, incluindo a apresentação do David Paula. Recordo que todos os episódios deste ciclo Digital Union podem ser vistos no canal YouTube da APDC. Vamos então avançar, passo a palavra ao David. Bom dia a todos. Antes de mais peço desculpa por este ligeiro atraso. A tecnologia de vez em quando prega-nos algumas partidas, como foi o caso agora. Mas vamos avançando. Ok. Conseguimos ver, sim. Conseguem? Ok. Sim, está Muito perfeito. bem. Perfeito. Então, obrigado mais uma vez pela vossa presença na sessão de hoje. Reitero os cumprimentos a todos os participantes. De facto, esta sessão é, digamos, um tema que nos é, na área de prática da ICT aqui na VDA, muito querido, e a mim em particular, e que me apaixonou desde que eu comecei a estudar há mais de uma década no mestrado, como acontece geralmente em todas as áreas do direito. Também evoluiu muito nas últimas décadas e tem tido muitos desenvolvimentos, como o Fernando disse há pouco, desde logo em resultado das novas tendências, como nós costumamos dizer, não costumamos muito utilizar a expressão tecnologias emergentes, porque estas tendências de facto podem envolver e misturar uma série de tecnologias, e também, obviamente, da existência de novos modelos de negócio que foram surgindo nos últimos anos e que obrigaram, no fundo, um esforço adicional a nível comunitário do legislador comunitário, para que, no fundo, como acontece também em muitas outras áreas de direito, novamente, o direito não fique demasiado atrás destas realidades. E, portanto, na sessão de hoje começamos por tocar em alguns conceitos clássicos de propriedade intelectual, em jeito de, no fundo, para centrar a discussão. Falaremos depois um bocadinho no contexto regulatório em que nos situamos hoje em dia. Mais tarde vamos tocar nestas tais tendências emergentes que hoje em dia se falam com muito cuidado, como é o exemplo da inteligência artificial. E por último vamos olhar para alguns mecanismos de defesa e proteção, antes de deixarmos algumas últimas mensagens com um jeito de pontapé de saída para a conversa que vamos ter de seguida. Começamos então por alguns conceitos básicos. Este é o mapa geral dos direitos de propriedade intelectual, que serve como pano de fundo para esta discussão. Falamos aqui quer de direitos de propriedade industrial, como as patentes, os modelos de utilidade, as marcas, como, por outro lado, a segunda vertente, digamos assim, da propriedade intelectual, o direito de autor, onde inserimos, por exemplo, o software e também depois os direitos conexos. Portanto, resumidamente, a propriedade industrial está mais vocacionada para a indústria, destina-se, no fundo, a garantir que o uso de uma criação ou de uma invenção é um direito exclusivo dos seus inventores, ao mesmo tempo que se promove, no fundo, a inovação por terceiros, através no fundo, da divulgação ao mercado das patentes no momento do registro. Já o direito de autor está focado sobretudo no domínio das artes, salvo algumas honrosas exceções e importantes exceções, como é o caso do software, que tem uma proteção análoga à das obras artísticas, e no fundo com este direito atribui-se ao titular um direito exclusivo de explorar a obra durante um período de tempo, que é bastante longo, como sabem, como podem ver também aqui, 70 anos após a morte do autor, em regra, ou depois da publicação da obra, no caso das obras da empresa. Estes também são os direitos em que estamos sobretudo a pensar quando falamos desta nova economia digital, quer no que diz respeito, por exemplo,
aos conteúdos partilhados online, onde muitas vezes coexistem dentro de uma mesma obra várias outras obras, estejamos a falar de uma fotografia, de um filme, de uma música, que todos eles em conjunto podem compor uma peça publicitária, por exemplo, são protegidos cada um individualmente e depois a obra no seu todo também é protegida, quer porque, como eu disse há pouco, o software também é protegido por direito de autor, em Portugal, nomeadamente através do regime de proteção jurídica dos programas de computador, que estabelece este regime anal, como eu disse, ao Código do Direito de Autor. E a principal diferença em termos formais entre os direitos industriais e o direito de autor é, de facto, esta falta de necessidade de um registro que seja constitutivo do direito, no caso do direito de autor, contrariamente ao que acontece na propriedade industrial. Portanto, o direito de autor nasce imediatamente ou assim que a obra é criada, independentemente de registro, ou seja, no fundo, o registro não é um fator de atribuição do direito. Vamos também ver isto um bocadinho mais pormenorizadamente a seguir. Autonomizei o tema do software. Porquê? Porque é hoje um dos principais, se não o principal foco de preocupação das empresas em matéria de propriedade intelectual no seu contacto com este domínio digital, seja das empresas que produzem software ou que têm o chamado software proprietário, ou seja, software da sua titularidade, e aqui, ainda que não seja obrigatório nem necessário o registro para que o direito exista, como acontece nas patentes, como eu disse há pouco, é muito importante e altamente aconselhável que este software seja depositado ou registado numa instituição como a Soft, porque apesar de não haver um título constitutivo de direito, existe uma presunção legal de facto, quem registra ou deposita o software é o titular, o que pode ser muito importante em termos de prova num potencial litígio, e depois é muito importante também para as pessoas e entidades que utilizam software terceiros, que estes contratos sejam cumpridos, que as pessoas sejam pessoas singulares, sejam pessoas, obviamente, pessoas coletivas, que tenham plena noção de quais é que são as limitações das licenças que subscrevem, por exemplo, em termos de número de utilizadores. Nós temos tido alguns assuntos, alguns potenciais litígios nesta matéria nos últimos anos, cada vez que se verificam com maior predominância por causa das auditorias remotas, cada vez mais acontecem também em virtude desta nova realidade de software as a service que nós agora temos, saímos no fundo deste espectro do software on-prem. Pois é importante, muito importante que sejam feitas estas auditorias de modo bastante regular, para que se perceba se de facto o que está neste momento licenciado daqui a 6 meses ou 1 ano continua a poder continuar a poder ser utilizado pelo número específico de pessoas, por exemplo, para as quais se contratou aquela licença. É importante que todos os colaboradores saibam o que podem e o que não podem fazer. De nada vale nós termos um contrato super protetor, digamos assim, do nosso lado e da nossa empresa, da nossa organização, se depois os nossos colaboradores, os nossos funcionários não sabem quais é que são os limites de facto destas licenças, e isto tem de facto um impacto, ou pode ter um impacto não só em nível de responsabilidade civil, mas também de responsabilidade criminal, uma vez que poderemos estar em última instância, obviamente que em casos muito particulares não será certamente, ou poderá não ser um desvio de uma licença, o facto de uma pessoa adicional estar a utilizar uma licença, que poderemos correr este risco, mas a verdade é que existe sempre como pano de fundo o crime de reprodução ilegítima de programas protegidos. Mas dizia eu que no início que de facto estes temas assumem cada vez uma maior importância nesta era de digitalização.
o que não significa que antes disso já não houvesse uma tutela bastante extensiva em matéria de propriedade intelectual, seja a nível mundial, por exemplo, com a Convenção de Berna de 1886, seja, por exemplo, com a Diretiva InfoSoc a nível comunitário, que foi depois de dar origem ao nosso Código de Direito de Autor atual, seja a nível nacional, quer com o Código de Direito de Autor, o Código da Propriedade Industrial, seja, por exemplo, com a consagração deste direito de autor e da proteção do direito de autor, por exemplo, na Constituição da República Portuguesa. Portanto, estas matérias já eram, de facto, tratadas não só no nosso ordenamento jurídico, mas nos outros ordenamentos jurídicos, quer os comunitários, quer fora da União Europeia. Mas a sociedade mudou bastante desde a altura em que o direito de autor nasceu, e como conseguem ver aqui, isso em 1975, portanto, um ano depois do 25 de Abril em Portugal, apenas 17% dos ativos das empresas constituem o índice S&P 500, eram ou podiam-se traduzir em ativos intangíveis. Hoje em dia, mais de 90% desses ativos são ativos intangíveis, portanto, patentes, direito de autor, software, os dados dos clientes das empresas, aquilo que os países anglo-saxónicos chamam o goodwill, portanto, a reputação das empresas. Portanto, as empresas mudaram, os negócios mudaram, os modelos de negócio mudaram e com eles mudaram também as necessidades de regulação. Segundo dados da OMPI, estes são dados creio que foram publicados o ano passado, 2,5 trilhões de dólares são as receitas anuais geradas por conteúdo criativo, portanto é de facto uma indústria que está em todo lado, que toca em muitos setores e que de facto gera muito dinheiro. 29 a 63 bilhões de tudo em dólares são os prejuízos anuais globais relacionados com a pirataria. Impossível, obviamente, isto é um threshold bastante alargado, uma moldura muito lata, é impossível dizer de facto ao certo qual é que é o número exato. 3 milhões, obviamente, são custos norte-americanos, em Portugal teremos certamente custos bastante mais reduzidos. É o custo médio de um processo que envolve a defesa de uma patente, 3 milhões de dólares. 1 trilhão, daí a necessidade também de facto todo o processo de registro da patente ser não só documentado, mas ser assessorado por, nomeadamente, pessoas técnicas que fazem pesquisas bastante extensivas para perceber se de facto não vai haver qualquer tipo de problema com um outro titular de uma patente que venha reivindicar qualquer direito. 1 trilhão a contribuição do software para o PIB norte-americano, e por último, entre 225 bis e 600 bis são os prejuízos anuais relacionados com a violação de direitos de propriedade intelectual no global, portanto, incluindo contrafação. Isto tem de facto um impacto muito real na sociedade. A indústria da roupa, por exemplo, creio que são cerca de 10 bilhões de euros na União Europeia, só na Europa, que perde anualmente. O que significa, segundo a OMPI, que mais de 150 ou 160 mil pessoas todos os anos perdem, que têm trabalhos ligados a esta indústria, perdem o seu emprego por causa de contrafação, nomeadamente contrafação originada em mercados externos e que depois é trazida para o espaço europeu. Daí que hoje tenhamos um ecossistema regulatório de facto muito forte, há quem diga que demasiado forte, mas a verdade é que com tantos problemas que estas novas tendências e estes novos modelos de negócio vieram trazer, a Europa, eu creio que não poderia deixar de tratar destes temas de forma robusta, obviamente sempre tendo como pano de fundo a máxima que nós encontramos em qualquer exposição de motivos, quer de uma diretiva, quer de um regulamento, que é a proteção dos direitos dos cidadãos da União Europeia, sejam direitos fundamentais, seja a necessidade de segurança ou saúde, como agora encontramos, por exemplo, no regulamento de inteligência artificial. Portanto, temos a diretiva, por exemplo, a diretiva 2019-790, que também é conhecida como a diretiva Digital Single Market, que veio atualizar as regras do direito de autor
e dos direitos conexos para o mercado da União Europeia. Uma das preocupações foi, por exemplo, a responsabilidade das plataformas de partilha de conteúdos, como por exemplo o YouTube, por causa daquilo que se chama os User-Generated Content. Temos o DSA, o Regulamento dos Serviços Digitais, que veio definir regras aplicáveis aos serviços intermediários. Temos, por exemplo, a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, que já é mais antiga, e nos traz, por exemplo, a distinção entre os serviços de comunicação social audiovisual linear, portanto a televisão tradicional, clássica, e o streaming, portanto os serviços a pedido. Portanto, temos aqui uma panóplia de regulamentos e diretivas que depois ou são diretamente aplicáveis em Portugal ou em qualquer Estado-membro, no caso dos regulamentos, ou então têm de ser transpostos, e que, para além disso, portanto, têm de se compatibilizar com a aplicação da lei nacional, nomeadamente aquela lei mais tradicional e que já existe há várias décadas, como é o caso do Código de Direito de Autor e mesmo do regime jurídico de proteção dos programas de computador. E depois temos também novas realidades que também merecem, e cada vez mais merecem a nossa atenção, em virtude do seu impacto para a propriedade intelectual. Temos tendências como a IoT, a Internet das Coisas, o Internet of Things, que por definição envolve a utilização simultânea de várias obras e vários produtos, vários devices que contêm eles próprios muitas criações, sejam criações intelectuais, se houver aí software envolvido, sejam invenções, se forem patenteadas. Portanto, aqui a preocupação é sobretudo perceber como é que elas interagem e se relacionam entre si. Será que são precisos mecanismos que têm de ser disponibilizados por esses fabricantes para que de facto as duas realidades ou as múltiplas realidades se cruzem, por exemplo, através de APIs. Depois temos o metaverso, onde já surgiram de facto litígios em domínio da propriedade intelectual, o primeiro dos quais foi ganho pela Hermès, a marca de luxo francesa, que processou um criador, portanto, uma pessoa que se, no fundo, apropriou das carteiras Birkin, portanto as carteiras as mais conhecidas da Hermès, e que vendia essas carteiras, NFTs naturalmente, NFTs dessas carteiras no metaverso, foi processado e de facto a Hermès ganhou. E depois temos precisamente o blockchain, que tem o potencial de transformar radicalmente esta maneira como nós lidamos com a propriedade intelectual, mas também apresenta inúmeros desafios, uma vez que, por exemplo, cada pessoa, mesmo não sendo titular do ativo físico, daquilo que se chama o asset físico, pode transformar, como seja o caso desta última pessoa que foi processada pela Hermès, pode transformar, tokenizar este ativo físico e transformá-lo num token e num ativo digital e depois transacional numa plataforma qualquer, como seja, por exemplo, a OpenSea, que eu diria que é mais conhecida, talvez, do mercado, mesmo não tendo qualquer titularidade. E como a blockchain funciona numa lógica aliás, é um dos princípios subjacentes à blockchain, de facto, esta desregulação, esta falta de regulação, não existe qualquer tipo de entidade que vá fazer enforcement sobre a todas as pessoas que vão vender, a menos que de facto vão vendendo tokens, NFTs nestas plataformas, a menos que de facto comece a ser bastante falado, como foi no caso da Hermès, e depois o tema escala, e as marcas consigam, de alguma maneira, conseguir ir atrás destas pessoas. E por último temos a inteligência artificial, que está completamente na ordem do dia. Temos um novo regulamento, o Regulamento de Inteligência Artificial, que não é um regulamento que regule a inteligência artificial
por si, portanto é um regulamento que o objetivo é regular use cases de inteligência artificial, de utilização, portanto, no fundo é graduado segundo um nível de risco, cada uma das utilizações feitas de sistemas de inteligência artificial, de risco elevado, risco moderado, etc. Portanto, não se regula a tecnologia em si, mas regulam-se as utilizações que são feitas delas e que têm um impacto brutal também em matéria de propriedade intelectual e por isso também decidimos autonomizar, só para vos dar aqui 2 ou 3 notas. E se hoje falamos muito de inteligência artificial e a sua interseção com a matéria da propriedade intelectual, é porque de facto praticamente toda a gente hoje em dia utiliza sistemas de inteligência artificial, seja diretamente porque utiliza plataformas de Gen AI, como seja o Bard, ou o Gemini, ou o ChatGPT, ou indiretamente, pode até nem saber que está a utilizar um sistema ou uma tecnologia que tem uma componente de inteligência artificial, mas a verdade é que há inúmeros websites ou serviços que nós utilizamos, ou, por exemplo, chatbots com os quais falamos virtualmente, que já contêm esta tecnologia. Isto tudo foi muito, muito rápido, como vocês sabem, ou provavelmente saberão, foi a tecnologia, nomeadamente o ChatGPT, a plataforma de adoção mais rápida de sempre por 100 mil utilizadores e cada vez mais há mais necessidade, por exemplo, de processamento de dados. A OpenAI, eu creio que foi há um mês, solicitou ao governo dos Estados Unidos que fossem construídos 6 data centers de larga escala só para tratar os dados processados por aquela plataforma. Portanto, este tema é de facto muito, muito relevante e tem de facto um impacto muito grande na inteligência, na propriedade intelectual. A verdade é que a criação de obras utilizando inteligência artificial tem um impacto muito grande nas leis da propriedade intelectual, não só a nível nacional, mas também comunitário, e também na interpretação que se vai fazendo um bocadinho no mundo todo, e vão começando também a surgir os primeiros casos a nível comunitário, já existiam nos Estados Unidos bastantes, mas também a nível comunitário, portanto a interpretação que se faz destas leis. Quando se trata de conteúdo gerado por inteligência artificial, existem sempre muitas dúvidas sobre o que é o criador. Em muitos casos o sistema cria conteúdo com base em obras ou dados que foram aportados para a plataforma portanto, pelos fabricantes, muitos deles protegidos, daí que tínhamos muitos casos de obras protegidas que foram recolhidas, entre aspas, pelas plataformas, como o ChatGPT ou o Gemini, como estava a dizer há pouco, através de um processo que se chama de web scraping, portanto, no fundo, uma extração, um varrimento da internet para extrair os dados que estão presentes em qualquer website, muitos deles, mais uma vez, protegidos, portanto, que têm um titular identificado ou identificável e que são extraídos sem, no fundo, autorização ou consentimento desses titulares. Tudo isto, obviamente, para treinar os modelos, e nós percebemos isso mais tarde, quando começamos a interagir com a plataforma e a plataforma nos dá outputs que nos parecem claramente copyrighted. Há caso muito, muito conhecido, aliás 2 neste caso, mas começaram ao mesmo tempo, mas o mais conhecido talvez seja mesmo do George R. R. Martin, portanto o criador do Game of Thrones, que percebeu que o ChatGPT era não só capaz de criar o seu estilo de linguagem, as suas narrativas, o seu estilo de escrita, as suas histórias, mas de facto de escrever o tal famoso último livro que está para ser da saga Game of Thrones, que está para ser escrita há muito tempo, o que aconteceu foi que estes autores processaram o ChatGPT e pronto, de facto, não só o tema assumiu a relevância na altura, eu creio que isto foi há um ano, sensivelmente há um ano, portanto ainda em 2023, mas de facto mais tarde ainda tivemos a noção exata de facto como é que as plataformas operavam, qual é que era o modo de tratamento destes dados e portanto tivemos a confirmação de facto
do fundador da OpenAI, que seria impossível estes Large Language Models processarem e serem tão eficientes como são se não utilizassem materiais e se não fizessem este web scraping de materiais também protegidos. Com o regulamento de inteligência artificial, os prestadores de sistema de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, passam, numa lógica de transparência, a ter de disponibilizar e documentar publicamente um resumo detalhado dos dados que utilizam para treinar estes modelos, incluindo aqueles que sejam protegidos por direito de autor. Nesta lógica de transparência, embora seja muito difícil e seja muito discutido como é que isto se vai processar, na verdade, porque a plataforma muitas vezes não tem noção de tudo aquilo que é tratado e divulgar ao mercado todos os dados que possam ter ou ser impactados por temas de propriedade intelectual, portanto que sejam materiais protegidos, seria um exercício não só muito exaustivo, mas quase diabólico, tal a dimensão e o volume de dados que são tratados. E podemos ter, no fundo, 3 tipos de criação intelectual que devem ser analisados caso a caso, cuja proteção, obviamente, vai continuar a deixar os intérpretes do direito sempre com muitas dúvidas no caso concreto. Temos criações humanas com intervenção de inteligência artificial, continuam a ser uma expressão, digamos assim, do autor, portanto, no fundo o autor, através do seu input, confere à inteligência artificial e depois ao resultado dessa interação uma forte componente criativa. Portanto, a inteligência artificial aqui aparece quase só como uma ferramenta acessória, como é uma caneta ou uma máquina de escrever ou um computador. Nós temos criações, no fundo, combinam elementos de inteligência artificial e de intervenção humana, em que os autores podem ainda assim ser considerados, os autores, portanto, os utilizadores podem ainda ser assim considerados os autores da obra, embora aqui já existam de facto muitas zonas cinzentas, e depois temos criações exclusivamente levadas a cabo por inteligência artificial, em que não há qualquer intervenção humana e em que se defende que a obra não deve ser a propriedade ou titularidade da obra não deve pertencer a um autor concreto, mas deve estar no domínio público, portanto deve poder ser utilizada indistintamente por qualquer pessoa. Por último, como é que garantimos, de facto, mecanismos adequados de proteção para estas realidades, seja para proteger criações próprias, seja para garantir conformidade na utilização de obras de terceiros? Em primeiro lugar, a API deve ser vista pelas pessoas, criadores e pelas empresas como um ativo estratégico que agrega valor, seja à empresa, seja ao criador e ao portfólio de um determinado criador aqui no sentido lato, estou a colocar aqui os autores e os inventores, portanto, industrial e o direito de autor. Portanto, reconhecer que, de facto, a sua importância é claramente o primeiro passo para conseguir maximizar e potenciar o seu potencial, para o seu pleonasmo. Depois, mapear, portanto, fazer uma análise de fundo de todas as patentes, todas as marcas, todos os softwares que são utilizados ou que são criados por ou que são detidos por uma organização ou por uma pessoa, é também obviamente muito importante para se conseguir identificar lacunas ou áreas que necessitam de proteção adicional. Também avaliar qual é que é o valor económico que pode trazer a um determinado criador ou uma determinada empresa, entender o contexto legal, obviamente, incluindo o impacto de toda esta regulamentação de que falámos, quais é que são os riscos potenciais de utilização, perceber qual é que é o lugar da empresa na cadeia de valor com base nos seus ativos de propriedade intelectual. É muito importante fazer toda esta análise para que depois o nosso go-to-market seja o mais profícuo, digamos assim, possível. Se a nossa propriedade intelectual for diferenciada, vamos conseguir posicionar-nos de maneira mais confortável no mercado. Estou, por exemplo, a pensar em empresas que são titulares de softwares proprietários, que nós costumamos chamar de monopolistas, softwares muito específicos,
setores muito específicos, onde há muito pouca ou nenhuma concorrência. Por exemplo, não quero fazer publicidade, mas estou a pensar, por exemplo, no AutoCAD, que é um software muito específico, técnico, que ocupa quase metade do mercado das subscrições. Obviamente, esses softwares técnicos de engenharia tem uma cota de mercado brutal. Esse posicionamento, esse valor estratégico só é possível porque, de facto, existe de facto esta diferenciação do software e a empresa percebe claramente qual é que é a sua posição e o seu posicionamento no mercado. De seguida, desenvolver estratégias para explorar os dados, para explorar a propriedade intelectual, portanto, para explorar todos estes ativos intangíveis da empresa no mercado, identificar oportunidades de parcerias que possam, no fundo, maximizar o potencial dos ativos de propriedade intelectual, rever os processos de procurement e de contratação tecnológica, em matéria de tecnologia, também é muito importante perceber que tipo de riscos é que os contratos envolvem, não só do ponto de vista tecnológico e, portanto, da utilização de tecnologia e também em matéria de propriedade intelectual, mas, portanto, um bocadinho mais transversalmente falando, perceber quais é que são os impactos para as organizações e para as pessoas. Também já vamos voltar a este ponto. Implementar medidas e processos que visam garantir conformidade com os requisitos legais e regulatórios, que se liga com a necessidade, obviamente, de implementar, por exemplo, políticas ou regulamentos de gestão de propriedade intelectual ou políticas de utilização de sistemas de informação pelos funcionários das empresas, o que é que eu posso ou não instalar no meu telemóvel ou no meu computador, preciso da autorização do administrador de sistemas ou não. Se eu preciso de autorização é porque, de facto, há utilizações ou instalações de softwares que não são permitidos pela empresa. É importante que isto seja conhecido por todas as pessoas que fazem parte das organizações. E, por último, assegurar uma monitorização contínua das práticas de propriedade intelectual e das utilizações que sejam feitas de propriedade intelectual de terceiros e também promover, obviamente, formações regulares nesta matéria, seja para o caso de colaboradores, no caso das empresas, seja, por exemplo, para o caso de associados de uma determinada entidade, como, por exemplo, uma entidade de gestão coletiva de direitos, que obviamente desempenha um papel muito importante nesta matéria também de sensibilização dos seus associados. E por último, mesmo a acabar, e porque vamos dizer que é nos contratos que está a primeira linha de defesa das empresas e dos criadores, é muito importante que sejam seguidos estes três momentos, ou que sejam, no fundo, respeitadas estas três fases de criação e de comercialização / exploração da propriedade intelectual. Em primeiro lugar, ainda durante a fase mesmo de criação, é importante documentar e ir documentando o estado e o andamento da criação no sentido mais lato, seja através, por exemplo, no caso do software, de logs de software, onde nós vamos registando o desenvolvimento do código-fonte que vamos desenhando, seja, por exemplo, num contexto mais académico ou de investigação, a elaboração constantemente de fichas de desenvolvimento, de criação ou de invenção de produtos ou de serviços, mas estamos a pensar sobretudo aqui em produtos. Se estivermos a falar dos autores no sentido mais clássico do termo, mais pensando aqui nas obras artísticas, e ainda que este registro também seja meramente facultativo, como acontece no caso do software junto da ASOF, também é altamente aconselhável que seja feito o registro das obras junto da IGAC. Confere também esta presunção que falávamos há pouco, de facto o direito pertence àquele titular que registou, ainda que isto obviamente seja facilmente contestável se houver algum litígio do verdadeiro titular ou causado pelo verdadeiro titular desse direito, ou pelo menos fazer aquilo que os norte-americanos chamam curiosamente, de poor man copyright, ou copyright, ou direito de autor de pobre, que no fundo é uma estratégia, isto obviamente mais talhada para os criadores singulares, que é no fundo o envio de um e-mail com a obra criada para o próprio e-mail do autor, onde no fundo vai ficar registada não só a obra, mas também a hora e a data do envio do e-mail e da recepção do e-mail. E, portanto, através desse
com a man copyright nós conseguimos estabelecer a data efetiva de criação de um determinado ficheiro que depois é anexo a esse e-mail. Obviamente que se pudermos ir para o patamar da IGAC é muito mais eficiente do que esta, mas de facto também existe esta possibilidade. Depois, antes do go-to-market, é importante assinar NDAs, acordos de confidencialidade com os vários stakeholders, principalmente quando a nossa inovação vai ser testada por um terceiro, por exemplo, uma prova de conceito, e por último, mesmo a acabar, assegurar que os contratos de prestação de serviço ou os contratos de trabalho traduzem a lógica daquilo a que chamamos obra por encomenda, do regime jurídico da obra por encomenda, em que no fundo a entidade ou a pessoa que contrata um determinado serviço quer e tem de ser e deve ser o titular do resultado desse serviço e, portanto, não existe uma necessidade de transferência mais tarde da propriedade intelectual do criador para portanto, o seu cliente e a obra já nasce, digamos assim, na esfera jurídica dessa empresa, seja um trabalhador que criou, seja um prestador de serviço externo à empresa que criou, sem prejuízo naturalmente do direito moral de autor, que permanece sempre na esfera jurídica do titular, ainda que mesmo assim existam alguns mecanismos contratuais que possam ser utilizados para, no fundo, ultrapassar esta dificuldade. E pronto, havia muito mais a dizer, obviamente, sobre este tema. Este é um tema bastante complexo, com muitas nuances, mas espero ter sido, digamos, suficiente para cumprir o objetivo de dar aqui o pontapé de saída para a discussão a seguir e passo a bola para ti, Tiago. Muito obrigado, David, pelo enquadramento e pelo pano de fundo aqui destas questões tão interessantes. Eu passava agora para o painel de debate e como o Pedro Mota Soares tem aqui uma pequena apresentação para nos fazer sobre o impacto da pirataria e as consequências também da violação da propriedade intelectual, que o David já lançou aqui alguns dados, mas o Pedro tem aqui alguma informação interessante também relativa a Portugal. Portanto, Pedro, agradecendo a participação de todos no painel, passava-te agora a palavra. Muito obrigado, Tiago, por me ouvir, agradecendo à VDA, agradecendo à PDC o convite à Pritel para estar aqui de novo. Eu vou tentar partilhar isto aqui sem nenhuma falha. Avisem-me só quando já estiver no ar, porque não é completamente fácil. Ainda não estamos a ver. Ainda não. Penso que agora sim. Agora sim, Pedro. Ótimo. Só tentar ir aqui rapidamente a alguns pontos, sendo que do ponto de vista dos operadores de comunicações, o grande interesse que nós temos aqui é de facto o acesso indevido a conteúdos que têm uma proteção, nomeadamente audiovisual, e portanto vamos focar bastante mais na parte dos direitos de autoria e dos direitos conexos do que noutra matéria. E portanto nós podemos chamar isto tecnicamente acesso indevido a conteúdos protegidos, mas normalmente falamos da pirataria e acho que é importante olharmos só aqui um bocadinho para alguns dados efetivos sobre o que está a acontecer em Portugal neste domínio da pirataria. Nós estamos a falar, e isto são fontes quer nacionais, quer estudos universitários que existem, nomeadamente da Universidade de Bournemouth, que se tem dedicado muito a este fenómeno. Percebemos que em Portugal deve existir qualquer coisa como, neste momento, 1 milhão de utilizadores, acima de tudo com um grande impacto nos mais jovens. Quando nós olhamos aqui até para a evolução de dados, percebemos que os mais jovens estão em Portugal, se eu comparar com outros dados europeus, indevidamente aceder a estes conteúdos. É muito importante que as pessoas tenham a noção, o David já falou um bocadinho também sobre isso, mas é muito importante que as pessoas tenham a noção que quando expõem qualquer um dos seus devices, o seu computador, o seu telemóvel, o seu iPad, quando expõem isto a sites que fornecem pirataria, têm um enorme risco de poder ter malware nos seus devices e, portanto, há um grande risco
de se potenciar também aqui, do ponto de vista cibernético, um conjunto de ameaças que hoje já estão a acontecer. É importante também termos a noção que muito do dinheiro que é gerado também por estes piratas está ligado ao financiamento de redes terroristas, está ligado a riscos cibernéticos, e quando nós olhamos para a dimensão portuguesa, este dado que eu tenho aqui de 212 milhões de euros foi um dado avançado pelo Governo em 2019. Se eu fizer uma atualização ao valor da inflação, nós estamos a falar de qualquer coisa como 250 milhões de euros que são perdidos na economia portuguesa, dos quais uma parte com muito significado é a receita fiscal. Falamos muito agora do orçamento de Estado e das receitas fiscais. Portugal está a perder mais de 70 milhões de euros todos os anos em IRC, em impostos, em IVA, e portanto, desse ponto de vista, este fenómeno é um fenómeno que nos afeta a todos. O David também já dizia há pouco, isto significa um país que tem menos criação e fruição cultural, menos criação e fruição artística, desportiva, menos criação e fruição, por exemplo, do ponto de vista da comunicação social. E estes dados significam que há menos emprego a ser criado, há desemprego que está a ser gerado por isto mesmo. E, portanto, estamos a falar de um país que, se não quiser combater o fenómeno da pirataria, será um país menos rico e até, em última análise, menos livre, se eu olhar, por exemplo, para o impacto que esta matéria está a ter hoje sobre a comunicação social e sobre também o que é absolutamente essencial do ponto de vista dos Estados democráticos. Nós temos hoje um conceito que me parece muito relevante, que é tudo o que é ilegal offline tem de ser considerado ilegal online. Este padrão, para mim, é um padrão muito importante. E quando eu olho hoje para muita legislação que tem vindo a ser produzida, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista europeu, a lógica permanentemente é esta. O David já falou também um bocadinho sobre um conjunto de alterações legislativas que aconteceram aqui recentemente, e elas também aconteceram em Portugal. Eu destacava só aqui, de facto, além do Digital Services Act, a Lei 82 de 2001, que nos permitiu aqui também remover do ambiente digital conteúdos que são conteúdos protegidos e que estão a passar de uma forma via pirataria. Mas o que me parecia muito importante era olhar um pouco para a frente e, olhando para a frente, perceber o que é que falta fazer, no caso português, para nós termos efetivamente a capacidade de combater este mesmo fenómeno. Certamente que há uma dimensão muito importante, que é a dimensão da sensibilização dos utilizadores, e hoje, por exemplo, os operadores de comunicações eletrónicas fazem muito isto. Permanentemente tentamos ter campanhas, tentamos ter aqui uma sensibilização dos utilizadores para o ilícito que está a acontecer. Depois, de uma outra dimensão também, é penalizar a exploração, penalizar aqui, eu chamar-lhe os grandes piratas, portanto, as pessoas que estão por detrás destas mesmas redes, mas há duas coisas que a legislação portuguesa, nas quais a legislação portuguesa está a começar a ficar para trás. Nós acompanhamos, do ponto de vista europeu, muitas matérias, mas nós não temos ainda, em Portugal, um mecanismo que já existe lá fora, que é um mecanismo que se chama normalmente um mecanismo de cease and desist. Ou seja, um mecanismo que permita, de alguma forma, fazer uma advertência, uma dissuasão junto do consumidor final que está, muitas vezes, em sua casa, no seu telemóvel, no seu computador, a consumir um conjunto de conteúdos que são conteúdos protegidos, que são conteúdos que estão a desrespeitar o direito de autor e os direitos conexos, propriedade intelectual nesse sentido, e depois, até, em última análise, permitir mesmo a aplicação de uma advertência pecuniária a quem recorrentemente, de forma permanente, esteja a fazer isso. Há muitos exemplos interessantes quando eu olho ao nível europeu para o que está a acontecer. França é um exemplo francamente interessante, porque há muitos dados sobre o caso francês, e o que se percebe no caso francês é que sempre que existem mais notificações, sempre que se permite a notificação aqui ao utilizador final, a verdade é que o número de primeiros utilizadores que consome pirataria baixa, e portanto é algo que é francamente interessante. Ainda há 2 semanas a legislação italiana também avançou, e avançou muito também neste sentido de se permitir de uma forma robusta fazer este mecanismo de cease and desist, e portanto nós precisamos mesmo de, em Portugal, acompanhar o que está a
acontecer ao nível de outras legislações, ao nível de legislações no espaço comunitário, porque senão, mais uma vez, olhamos para os números e percebemos que estamos a perder muito. E quando eu digo a perder, estamos mesmo todos a perder, a sociedade no seu geral está a perder, o Estado está a perder impostos, mas eu acho que nós, enquanto um país que quer gerar investimento, enquanto um país que quer gerar riqueza, que quer ser também do ponto de vista das indústrias criativas mais criativo, mais rico culturalmente, desportivamente, está também desse ponto de vista a ficar para trás e, portanto, parece-nos a nós muito importantes darmos este passo, que é o passo, não lhe chamo final, mas é mais um passo no sentido de termos mecanismos que nos permitam efetivamente chamar a atenção, notificar em última análise este consumidor que é o utilizador final e desta forma também conseguirmos ter um edifício legislativo que permita o combate efetivo a estas mesmas realidades. E eu acho que em 5 minutos era isto, Tiago. Sim, Pedro, muito obrigado. Temas muito interessantes e que sem dúvida continuarão a ser debatidos lá fora e muito provavelmente também em Portugal, seguramente. Aliás, esta discussão não é nova, já tem alguns anos e já tem também aqui algum lastro de até decisões de tribunal e posições das próprias instituições europeias e internacionais que são aqui relevantes. Numa outra perspectiva, se calhar passava agora ao Luís. Luís, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no nosso Digital Union e neste evento em particular. E se calhar pedi ao Luís aqui um comentário mais na perspectiva da valorização e da gestão também de ativos de propriedade intelectual, que acaba por ser uma matéria muito relevante para a Inetum e para aquilo que o Luís também faz, certo? Sim, antes de mais, muito bom dia, obrigado por esta oportunidade. Como disseram no início, eu estou à frente de um departamento de inovação, o nosso Innovation Fab Lab. Temos o nosso espaço no Beat Innovation District, algo que agora está, digamos, na moda, e desde há 12 anos que a nossa preocupação está em criar propriedade intelectual, proteger as nossas soluções através de direitos de autor. E aqui, pegando na apresentação do David, que acho que foi muito, muito objetiva, o mundo mudou muito na última década. Nós, há 10 anos, estávamos muito focados em on-premise, e um processo de licenciamento, um processo de distribuição de software e de soluções era um processo muito tradicional, focado em sistemas que estavam residentes nos data centers dos clientes. Essa foi a nossa primeira abordagem. E com o paradigma da cloud, nós evoluímos para modelos de software as a service, com a distribuição de software como um serviço, e, portanto, a nossa atividade, ela própria, a forma como, protegendo, e aqui o que o David referiu, o contrato é sempre algo que protege as nossas licenças, portanto, o contrato continua a ser aquele meio que nós vinculamos os nossos clientes à nossa proteção dos direitos de autor. Isso é essencial, mas o mundo mudou muito na última década. Mudou mais ainda no último ano. O paradigma da inteligência artificial, e nós neste momento estamos a criar valor, a criar já propriedade intelectual, a criar casos de uso e a distribuir valor e soluções com a Generative AI para os nossos clientes, muda ainda e torna aqui ainda mais desafiante esta prática. Por um lado, a legislação da União Europeia e o AI Act, que, com toda a honestidade, nesta fase nos cria mais restrições, cria algumas guidelines que acho que são muito positivas, a componente e a análise de criação de casos de uso, de dados sensíveis, de dados pessoais, não discriminar, não ter acesso a dados sensíveis que não podemos nunca utilizar como casos de uso, mas, por outro, para cumprirmos na totalidade a legislação europeia, nós, europeus, vamos ficar atrás face ao ritmo com que mercados americanos, mercados que nós nem sequer sabemos o que está a acontecer, como o mercado chinês, avançam. E eles avançam à velocidade da luz. Nós, neste momento, tentamos determinar como dar os primeiros passos. Aí, eu acho, e tenho acompanhado muito estes modelos em evolução de todos os providers de Large Language Model, foram aplicados algumas restrições, alguns constrangimentos a nível de filtragem, de copyright, que alguns que o David também mostrou, e acho que são muito interessantes, porque nos primeiros meses era muito fácil, chamemos-lhe assim,
nós próprios fazer chamado jailbreak e tentar quebrar os próprios sistemas, testá-los. A única forma de nós percebermos até onde os modelos vão e como podem ser utilizados em processos de negócio, a nossa atividade não é para o consumidor final, é para os nossos clientes. Portanto, a forma como protegemos os seus dados pessoais, que é o maior valor que as organizações têm, os seus dados legais, contratos, informação confidencial que nunca pode ser exposta, nós nos primeiros meses utilizámos muito técnicas de jailbreak, tentar destruir as proteções dos próprios modelos para perceber se eles eram efetivamente seguros e podíamos utilizar esses modelos para aplicações em processos de negócio que têm que ser seguros e têm que ser infalíveis. E nos primeiros meses era relativamente simples nós conseguirmos quebrar as seguranças desses sistemas. Hoje em dia já não é. Hoje em dia, por questões regulamentares, e eu aí totalmente de acordo, eu acho que temos que avançar e temos que proteger as questões de copyright, as questões do web scraping é alto, que à velocidade da luz é impossível de controlar, é impossível mesmo tudo o que a OpenAI possa dizer e indicar e que vai monitorizar e que vai partilhar. Estes modelos são de self-training, portanto estes modelos não têm um treinamento supervisionado, portanto eles vão seguir o caminho que eles decidirem. E isto pode parecer assustador, mas é desafiante. É desafiante para quem está a produzir aqui novos conteúdos, novos casos de valor. E aí o que o David referiu na área dos assistentes para a criação, nos assistentes como componente humana e na AI totalmente autónoma que cria, é um desafio para nós, porque nós hoje somos confrontados com componentes criativos de marketing que no passado teríamos de os adquirir. Eu, quando fazia uma apresentação pública, teria de adquirir um banco de imagens para poder utilizar essa imagem, numa utilização livre ou numa utilização apenas para mim, e que adquiria o direito de autor desse conteúdo, som também, vídeo também. Hoje eu tenho componentes criados por AI que me libertam dessa componente, que me permitam ser criativo em poucos minutos. E aí a primeira componente de um AI assistente para a criação, eu acho que o utilizador continua a ser alguém que cria, porque é ele que dá o input das prompts. Antes nós criávamos desenhos através de caneta, agora é pela escrita, é pela forma como interagimos e que colocamos esses conteúdos para que depois estes modelos façam a sua transformação. É questionável, obviamente, e alguns dos casos mais mediáticos, como o Vils e outros organismos, mesmo aqui, artistas que se organizaram e estão a tentar proteger o seu próprio direito, que eu, quando a gente que tente criar algo, se eu disser que quero criar algo baseado neste autor, baseado nesta obra, é obviamente que eu tenho que ter noção que, do ponto de vista legal, sou eu que estou a quebrar estas regras. E aí os modelos têm que ter aqui proteções para impedir que seja feito, e isso já está a ser tido em consideração, mas depois há aqui uma responsabilidade ética do produtor de conteúdos de informação. Portanto, em jeito de conclusão nesta primeira parte, sim, é um mundo novo, é um mundo nos últimos 10 anos, mudou totalmente, desde os data centers on-premise, onde por vezes nós não tínhamos acesso, ao mundo da cloud, e agora há componente de inteligência artificial generativa, portanto será difícil de imaginar o que é que nós temos aqui nesta componente de direitos de autor nos próximos 5 anos, é praticamente impossível. Muito obrigado, Luís, aqui por fazer uma retrospectiva do passado, mas também antecipar o futuro, e muito ligado aqui à inteligência artificial, que traz muitos desafios. Passava agora a palavra ao Paulo Santos, que agradeço também a disponibilidade para fazer parte aqui deste evento. O Paulo está, eu não estou a ver, Paulo, mas creio que está aqui, não é? Creio que sim. Paulo, está por aí? Não estou a ver aqui o seu vídeo. Estou cá. Ok, perfeito. Perfeito. Obrigado, Paulo, obrigado. Não estava a ver. Paulo, lançava-lhe aqui o desafio. O Paulo está em representação aqui de uma entidade de gestão coletiva, que é naturalmente uma entidade fundamental neste ecossistema da propriedade intelectual. Sei que o Paulo também tem aqui alguma coisa a dizer sobre o tema da pirataria, mas obviamente também na vertente da gestão e também da valorização da propriedade intelectual. Portanto, lançava-lhe aqui o desafio para alguns contributos iniciais, Paulo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite à APDC e à VDA
gentileza tiveram convidado para participar neste Digital Union. Por outro lado, também queria pedir as minhas desculpas por não ter o pano de fundo, mas foi por uma questão técnica, não consegui, porque a minha versão do Teams já é bastante antiga e não consegui fazer a atualização. Portanto, apresentadas as minhas desculpas e sinceras, começaria, por exemplo, em primeiro lugar, parabenizar a intervenção inicial, que foi uma intervenção excelente, conseguiu sintetizar em pouco tempo um mundo tão grande que é este mundo ligado ao direito de autor e agora sobre esta matéria em particular, e portanto começaria um pouco sem cair na questão já da proteção, até porque para mim, para as entidades de gestão coletiva e para os titulares de direitos e para todos os que são, todos os criativos, não há inovação sem proteção, e os números falam por si. Portanto, a proteção é fundamental para proteger os investimentos, porque a partir do momento em que as utilizações abusivas, vulgo pirataria, põem em causa a normal exploração das obras, elas não conseguem se ingrar e a seguir não se vai fazer investimentos, e estou a falar do audiovisual em geral, estou a falar concretamente nesta área. Bom, indo um pouco à questão da inteligência artificial, que é realmente uma matéria aliciante relativamente a este particular, e o regulamento 2024-1689, portanto o regulamento da União Europeia, trouxe-nos aqui alguns, eu diria que trouxe alguma ordem, ou pelo menos ou tentou colocar-nos aqui alguns pontos que são importantes e como reflexão e como modo de atuação são extremamente importantes. Portanto, a partir do momento em que as máquinas raciocinam de forma similar ao funcionamento do cérebro humano, elas conseguem, obviamente, gerar conteúdos, gerar uma série de mecanismos que auxiliam no nosso dia-a-dia e que são fundamentais para o desenvolvimento das empresas, são fundamentais para o desenvolvimento dos negócios. Contudo, este regulamento teve aqui algumas preocupações. A primeira delas, logo, tinha a ver com o impacto direto no setor do audiovisual, nas três vertentes que tinha a ver com a proibição de sistemas de inteligência artificial com técnicas subliminares. Portanto, esta questão foi extremamente importante aflorar, porque as técnicas subliminares, nós sabemos a influência que isso tem no poder de decisão dos consumidores em geral, e portanto também falou-se também, teve alguma preocupação com os modelos de base de uso genérico, mas eu queria passar à frente. Falou também, preocupou-se muito no seu artigo 52 com as obrigações de transparências que são fundamentais, que têm a ver, por um lado, com as deepfakes, por outro lado, também e voltando agora um pouco atrás, a máquina, a inteligência artificial, não consegue gerar um conteúdo se não tiver acesso à informação. Eu diria que estamos no tempo dos arquivistas. Os arquivistas, neste momento, podem ter modelos de negócios gigantes, porque a máquina é capaz de raciocinar, é capaz de nos dar aquilo que nós pretendemos através dos prompts, através das informações que pedimos e que solicitamos, mas não o consegue fazer se não tiver acesso à informação. A informação é essa que foi colocada na rede, na internet, e que ela tem acesso. E tem acesso, mas essas são obras e entrando concretamente no direito de autor, são obras de criação do espírito dos autores, daqueles que criaram e que colocaram à disposição da máquina essa possibilidade de varrer todos os conteúdos e criar, através das prompts que lhe são colocadas, os conteúdos, gerar conteúdos importantes relativamente àquilo que lhe é pedido. Bom, esta utilização indiscriminada trouxe logo, ou indiscriminada, não digo isto no mau sentido, mas digo indiscriminada porque consegue varrer e vai buscar aquilo que é capaz de responder ao pedido que lhe é feito, mas trouxe à partida logo aqui uma situação ao direito de autor muito complicada. Há um princípio geral no direito de autor que é quem utiliza uma obra tem que ter uma licença ou uma autorização prévia para a poder utilizar. Bom, aqui há uma inversão. Aqui, e este regulamento também nos veio dizer isso, que as obras são utilizadas livremente, se quem não quer que elas sejam utilizadas tem que exercer um opt-out. Bom, como é que tecnicamente se exerce este opt-out? Através de metadados, provavelmente sim, já há alguns metadados, há o ISAN, há um conjunto de mecanismos que identificam as obras através dos metadados, mas que na realidade ainda não são compagináveis com o volume e com a procura gigante que a inteligência artificial faz
das obras, aqui algumas delas protegidas pelo direito de autor. Isto traz-nos também outra problemática muito interessante que tem a ver com a autoria. E relativamente à autoria, tudo o que é gerado pela máquina por si só sobre um conteúdo ou uma obra, vamos lhe chamar, a primeira nota é que o direito de autor é um direito fundamental, é um direito ligado aos direitos de personalidade do seu criador intelectual e, portanto, é um direito que está ligado ao ser humano. Portanto, uma máquina não pode ser titular de um direito de autor. E isso, muito bem, como já foi aqui dito, não sendo titular, fica no domínio público. Mas a verdade é que, para criar essa obra, ela teve acesso a um conjunto finito ou infinito de obras para conseguir produzir aquela. Quando se fala em transparência, e agora voltando à transparência, é importante que apareça sempre uma ficha técnica. O que é que visitou, o que é que retirou? Porque eu, se quiser fazer uma obra, através, por exemplo, uma obra cinematográfica, quero passar um livro para uma obra cinematográfica, já há uma obra pré-existente, tenho que pedir uma autorização, tenho que licenciar o livro para depois o pôr em filme. Se eu quero incorporar no filme uma música, é um direito de sincronização. Eu tenho que pagar ao autor da música para colocar lá essa música. Aqui há uma inversão, há uma nova, eu não vou chamar inversão, há uma nova realidade que funciona tudo ao contrário. Primeiro utilizo tudo e eu, se não quero que utilize as minhas obras, tenho que exercer um opt-out. Tenho dificuldades técnicas para o fazer. Portanto, isto são as questões. Depois há, se a máquina cria, não pode ser nunca autora de coisa nenhuma, porque não é um ser humano. E, portanto, como todos sabemos, os direitos de autor estão intimamente ligados à Declaração Universal dos Direitos do Homem, são direitos fundamentais, estão ligados à liberdade de criação, cada um de nós tem uma forma de ver, de estar e sentir o mundo, e vai plasmá-lo através das obras que faz, para transmitir à sociedade a sua forma de ver, estar e sentir, através daquilo que é ou a sua pintura, ou o seu filme, ou o seu livro, o que quer que seja, obra de criação do espírito. Aqui é evidente que há, do ponto de vista tecnológico, há uma nova realidade em que utiliza e depois, portanto, se utiliza, e é aqui que pode entrar a gestão coletiva. Se eu tenho acesso indiscriminado e livremente a um conjunto de obras, e se essa utilização tem valor económico ou traz um novo valor económico, uma mais-valia para aquele que o utilizou e criou e que vai utilizar comercialmente, é fundamental que haja uma compensação também para os titulares de direitos, para aqueles que colocaram na rede os seus trabalhos e que a inteligência artificial reutilizou para criar. Portanto, isto de uma linguagem no fundo, estas questões são fundamentais. A autoria, é evidente que se nós utilizarmos a inteligência artificial como ferramenta, como utilizamos a caneta, é evidente que nós podemos ser também autores, ainda que, do ponto de vista da transparência, tem que se fazer menção que foi utilizada na produção dessa obra inteligência artificial. E, portanto, estes são os pontos que eu, de uma forma muito, muito rápida, deixaria aqui para discussão. Obrigado, Paulo. É fundamental. E não queria só para terminar. Ok, muito obrigado. Não, volto já a si, Paulo. Ia só salientar, creio que não temos perguntas ainda no Q&A por parte de quem está a assistir, mas, por favor, fiquem à vontade para colocar aqui as questões. Eu sei que não temos muito tempo, mas, na medida do possível, iria colocá-las aqui aos nossos participantes. Aproveitava só para pedir um comentário rápido ao David, em relação aqui ao tema dos conflitos, não é? Porque falaste de alguns conflitos, uns mais materiais, outros mais imateriais, nomeadamente no metaverso, mas a verdade é que se tem sentido alguma tendência, ou pergunto se tem sentido alguma tendência para as empresas de um aumento da litigiosidade, dos conflitos, e nesse sentido, o que é que as empresas, e atendendo a que muitas das pessoas que estão a assistir naturalmente serão empresas e associados da APDC, podem fazer para se proteger melhor e antecipar e porventura até mitigar esse tipo de conflitos. Pedia-te um comentário rápido para podermos depois voltar aqui aos nossos convidados. Muito rapidamente. Sim, eu acho que nos últimos 2, 3 anos, 4, temos sentido um acréscimo muito, muito grande em litígios relacionados com propriedade intelectual, como não tínhamos sentido até então. Acho que cada vez mais existe, de facto, uma grande consideração por estas matérias, o que depois também resulta em muitos litígios. Temos temas muito variados, como, por exemplo, a titularidade, saber a quem pertence a titularidade do direito de autor sobre uma obra de arquitetura, uma coisa que temos agora, um assunto que temos aqui a correr. Temos, por exemplo, 2 a correr também sobre titularidade de código-fonte de software,
coisas assim mais clássicas, mas eu diria que a maior tendência, ou pelo menos a maior fonte de litígios, ainda que não chegue a uma fase de contencioso, tem sido claramente em matéria de violação ou utilização indevida de licenças de software por parte de empresas. Muitas vezes de forma apenas meramente negligente, porque se esqueceram de desinstalar um software. Tivemos um caso desse já há relativamente pouco tempo, uma empresa que se esqueceu de desinstalar um software que não era utilizado por rigorosamente ninguém e, fruto de uma auditoria remota de uma entidade, foi obrigada a pagar um montante, no fundo, de compensação por essa utilização indevida. O que acontece muitas das vezes é que as empresas não querem escalar o tema, não querem que o tema chegue a tribunal, porque muito provavelmente será de facto avaliado negativamente o seu caso, e portanto o juiz considerará que de facto houve uma utilização indevida e a maior parte das vezes chegam a acordo extrajudicial. Mas de facto temos tido imensos casos destas auditorias remotas, com o advento do software as a service e dos serviços cloud, cada vez mais está na ordem do dia, e portanto eu diria que essa é a grande tendência, digamos assim, em litígios de propriedade intelectual. Obrigado David, também por essa nota adicional que penso que tem todo o sentido. Voltava aqui novamente ao Pedro, voltando à segunda ronda aqui de questões. Pedro, a Apritel tem falado muito e citado muito o estudo do Observatório Europeu para a Propriedade Intelectual, que cobre de facto uma análise de 2017 a 2022, e é interessante notar que inicialmente verificou-se uma queda muito acentuada da pirataria ou do acesso indevido, como disseram, a obras protegidas, mas desde 2020 há uma inversão, não é? Há um novo crescimento do acesso indevido ou da pirataria, como chamaram, às obras. Tinha aqui duas perguntas, não é? O que é que, no entender da Apritel, de facto, justifica este aumento, ou pode explicar este aumento, e por outro lado, na perspectiva da Apritel, que naturalmente representa um setor tecnológico aqui fundamental neste ecossistema, o que é que se pode fazer mais, se calhar até na perspectiva tecnológica, para uma melhor gestão e defesa da propriedade intelectual? Muito obrigado, Tiago. Eu vou aproveitar, vi que tenho aqui uma pergunta do Vítor Castro Rosa, também sobre o mecanismo de Cease and Desist, e vou tentar responder às três questões em conjunto. Penso que é um bocadinho mais fácil. Nós seguimos muito todos os dados que existem, quer nacionais, quer internacionais, um bocadinho sobre este fenómeno, e de facto o que se está a verificar nos últimos anos, 21, 22, 23, 24 ainda não há dados consolidados, é que há alguma inversão, nomeadamente nos consumidores mais jovens, da apetência que as pessoas têm para consumir pirataria. Vou simplificar aqui a questão. Eu percebo que ainda hoje as pessoas não têm a total percepção que quando vão ver um filme, uma série, quando recebem no seu telemóvel um jornal, num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram, quando vão ver um jogo de futebol, através de streaming, ou mesmo quando muitas vezes têm instaladas em suas casas IPTVs, portanto ilegais, portanto redes ilegais que estão a distribuir conteúdos que são conteúdos protegidos e para os quais as pessoas estão a aceder ilegalmente, há alguma tolerância social perante isso. As pessoas acham que é um crime que não causa nenhum dano. E a verdade é que causa um dano muito forte à sociedade, causam-nos um dano a todos. É muito dinheiro que está a fugir da nossa economia, de vários níveis, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos criadores de conteúdos, quer ao nível de todas as pessoas que trabalham nestas indústrias, que ainda por cima normalmente são indústrias criativas. Estamos a falar de autores que, através do seu mérito, do seu esforço, da sua criatividade, estão a trabalhar e estão a ser roubados do trabalho que estão a fazer. E é por isso que nos parece, para além da sensibilização que o setor faz e faz muito, para além do que hoje as autoridades judiciais e policiais já estão a fazer e bem para combater estas redes, era preciso dar mais um passo e ter um mecanismo que permitisse que, a partir do momento em que nós sabemos que um determinado IP está a aceder a um site que está a transmitir conteúdos que são conteúdos protegidos, poder notificar o titular desse IP dizendo, atenção que
na passada sexta-feira, no passado dia, houve aqui uma violação de direitos de autor. Outros países estão a fazer isso, para responder ao Vítor. Itália está a fazer isso bem, o Reino Unido está a fazer isso bem, a Alemanha, França. O caso francês é um caso que eu cito muito, porquê? Porque no caso francês eles têm de facto exatamente este mecanismo, que é um mecanismo de primeiro existir uma notificação a esse mesmo consumidor e, se a prática for reiterada, se continuar, poder haver mesmo uma advertência pecuniária. O que é que aconteceu nos últimos anos na evolução dos dados em França? O que se nota é que, a partir do momento em que há uma primeira notificação ao utilizador final, as pessoas muitas vezes retraem-se no seu comportamento. E, portanto, o que tem descido, curiosamente, o número de advertências pecuniárias é relativamente baixo e até mais ou menos estável. O que está a diminuir, e diminuir muito rapidamente, é o número de primeiros utilizadores que, quando são notificados, mudam o seu comportamento. E, portanto, esta sensibilização também pode acontecer por aqui. E parece muito relevante e muito importante que isso possa, de facto, acontecer. E, para responder à tua última pergunta, Tiago, não é difícil fazê-lo do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, isto é uma matéria que é hoje bastante fácil de poder fazer e, portanto, termos aqui uma autoridade nacional, no IGAC, ter uma autoridade nacional a poder fazer isto é algo que não oferece nenhuma dificuldade. Está aqui o Paulo Santos é, por exemplo, também presidente do Mapinet. O Mapinet surgiu um bocadinho com esta ideia inicial, pronto, e hoje já há um conjunto de ferramentas que foram avançadas nesse mesmo sentido e, portanto, é perfeitamente possível hoje, do ponto de vista técnico, tecnológico, nós temos uma autoridade portuguesa, falo do IGAC porque me parece a mais evidente, a poder fazer uma matéria como estas. E acho que é mesmo muito importante, porque é isso que vai, em última análise, este mecanismo de permitir esta advertência ao utilizador final, é o que eu acho que vai, até do ponto de vista do comportamento individual de muitas pessoas, poder fazer aqui uma mudança de comportamento. Obrigado, Pedro. Obrigado. Luís, voltava novamente a si. Na conversa preparatória, o Luís, além de nos explicar, e também já nos trouxe essa matéria para aqui, como é que a Inetum acaba por gerir melhor os seus ativos de propriedade intelectual, também disse que muitas vezes enfrentam um desafio acrescido, que é a circunstância de terem que lidar com empresas que são muito relevantes no ecossistema digital, que naturalmente têm sempre necessidade de proteger também a sua API e, portanto, gostava, se calhar, que o Luís nos pudesse explicar, e sobretudo a todos os participantes, como é que a Inetum faz quando interage com essas entidades para garantir a sua propriedade intelectual, mas também garantir que os seus clientes podem desenvolver soluções sem que essas soluções depois fiquem proprietárias ou fiquem da titularidade das empresas que têm sistemas com os quais a Inetum usa. Sim, primeiro gostaria só de explicar como é que trabalhamos dentro de casa, para depois também ser mais fácil perceberem como é que interagimos, quer com os nossos parceiros de referência, quer com os nossos clientes finais. Nós internamente temos uma política que se foca em 4 grandes áreas de ação, onde primeiro necessitamos de proteger, através da gestão de licenças, o software, os direitos de autor que produzimos, as nossas soluções transformadas em software. E como disse há pouco, desde há 10, 12 anos, onde a política on-premise era licenciamentos perpétuos, onde o cliente adquiria uma licença, não estava preocupada com upgrades e cada um de nós seguia o seu caminho totalmente tranquilo, e o mercado nacional trabalhava muito nessa área, até um cliente, por exemplo, clientes da América Latina que seguiam muito esse modelo de subscrições anuais, em que gostariam de manter uma ligação connosco para perceber que atualizações, que melhorias é que pode haver nesse software, até uma prática que nós temos instituída, onde num determinado projeto, numa determinada implementação, uma equipa de projeto pode solicitar o aluguer, a subscrição de determinada solução durante o ciclo de vida útil desse software. E a primeira componente importante é determinar isto, ou seja, uma gestão de licenças muito eficiente, muito ativa, que evite depois situações de litígio. As situações de litígio normalmente acontecem quando existe uma falta de formação para as equipas
e começa na pré-venda até às equipas que depois fazem a implementação dos projetos, porque a gestão de licença só é eficiente se ela for colocada em prática e for transformada, tal como o David diz, numa gestão de contratos muito eficiente, onde nós passamos para papel o que na prática está desenhado e transcrito a nível das nossas gestões de licença. Portanto, formar as equipas, e por vezes alguns problemas acontecem inicialmente através das equipas, porque desconheciam determinada prática de gestão de licenças, porque houve uma omissão em determinado contrato e isso não foi colocado, cria situações que depois são difíceis de gerir. E, por último, haver aqui uma política de gestão de inovação, que nós já o fazemos há mais de 10 anos, que tem como foco isto. Como é que nós asseguramos valor, como é que nós criamos co-inovação com os nossos clientes, para os nossos clientes e também com os nossos parceiros. E aqui, dando mais detalhe, como é que se faz hoje co-inovação com empresas de referência nacional, como é que se cria propriedade intelectual trabalhando com parceiros como Microsoft, Google, Amazon, SAP, entre outros, ServiceNow, Salesforce, e começa com uma abordagem de parceria, ou seja, estes grandes players a nível mundial precisam também de nós, precisam dos seus parceiros para aumentar a fidelização dos clientes, porque senão hoje em dia, com o paradigma da cloud, é muito fácil um cliente que estava fidelizado com determinado fornecedor de serviços mudar para outro. Então, através dos parceiros, a Google, a Microsoft, a Amazon, a SAP, Salesforce, ServiceNow, cria aqui um processo de fidelização onde nos permite aceder a tecnologia state of the art que ainda não foi lançada publicamente ao mercado, é disponibilizada aos seus parceiros e com isso criar propriedade intelectual antecipadamente, ou seja, em conjunto com os nossos parceiros nós criamos propriedade intelectual e depois estes players criaram os mecanismos que a Apple tem, ou seja, a Microsoft tem a sua própria store de soluções e de software, a SAP tem a SAP Store, portanto, estes parceiros tornam-se eles próprios revendedores da nossa propriedade intelectual. Isto é feito, mais uma vez, com uma base contratual, uma base que nos suporte e que, com acordos de confidencialidade, de non-disclosure agreements, que nos protege e protege também aos parceiros de, por exemplo, antes que uma determinada solução não esteja disponibilizada no mercado, nós estarmos impedidos de poder disponibilizar essa solução, de poder divulgar essa solução. E com base nestes dois paradigmas, nós abordamos o mesmo para os nossos clientes. Nós temos clientes hoje que, adquirindo as nossas soluções, transformam essas soluções em processos que são inovadores e que permite, com isso, criar propriedade. Não estamos a falar de patentes, de componente industrial, mas de otimização de processos, que eles próprios depois vão utilizar internamente para distribuir pelas empresas do grupo, por vários componentes, onde nós também os ajudamos neste processo. Mas o essencial é isto, haver uma política e haver um conjunto de procedimentos também definidos, haver aqui um foco na inovação e na criação de valor que traz as boas ideias e que não as reprime, e depois trabalhar com os nossos parceiros e trabalhar com os nossos clientes, que é essencial. Muito obrigado, Luís. Acho que essas são notas de caráter prático e pragmático também importantes aqui para este evento. Nós temos, entretanto, aqui uma pergunta do Nuno. Bom dia, Nuno. Obrigado pela pergunta. A pergunta que eu penso que talvez o Paulo se sinta à vontade para responder. A pergunta é: considerando as particularidades e o valor económico dos eventos em direto, nomeadamente os eventos desportivos, os jogos de futebol, naturalmente são um conteúdo muito apetecível, o Pedro também já o referiu, quais os meios de reação que neste caso o Paulo considera mais eficazes para assegurar o enforcement ou a proteção dos direitos, e neste caso dos direitos dos organismos de radiodifusão, que têm aqui também um direito conexo, que tem ligação também à GEDIP. Portanto, Paulo, se quiser ficar com esta pergunta, agradecia. Está sem som? Com todo o gosto. É uma pergunta que me é bastante querida até. E ainda bem que se falou aqui na questão dos direitos desportivos, dos canais desportivos, porque eu começaria por fazer esta consideração. Qualquer canal desportivo, e nomeadamente o canal que tem a Primeira Liga, para ter os jogos da Primeira Liga, teve que despender ao longo de uma série de anos verbas enormérrimas. Estamos a falar do conjunto geral de 10 anos, 1.000 milhões, qualquer coisa deste género.
Bom, é um investimento enorme, é um investimento que é importantíssimo para a solvabilidade dos clubes, para os clubes poderem ser competitivos, para a nossa liga ser competitiva. Isto é o que está por trás. Depois, é evidente que para rentabilizar este investimento, estes operadores, estes organismos de radiodifusão, têm que ir buscar a contrapartida destes investimentos, e é através dos seus assinantes, porque são canais com assinantes específicos, são canais de acesso condicionado, que têm que pagar a sua assinatura para poder ver. Ora, e o que acontece na realidade é que estes canais são altamente apetecíveis e são pirateados, e há acessos ilegítimos a estes mesmos canais que põem claramente em causa a conta de exploração, a rentabilidade destas empresas, põem simultaneamente em causa também, e num futuro próximo, aquilo que serão as verbas a pagar aos próprios clubes. Mais pirataria, menos verbas, menos dinheiro para os contratos subsequentes. Portanto, isto é a implicação económica. Do ponto de vista prático, neste momento desenvolvemos, quer com o apoio da GEDIP, quer com o apoio do MAPINET e dos seus associados, obviamente, temos tecnologia que nos permite identificar em tempo real o jogo se está a ser pirateado, isto é, se está a haver uma utilização abusiva, consegue-se em tempo real também, e com a intervenção do IGAC, isso é uma nota, a IGAC não aparece aqui por acaso, a IGAC é a Inspeção Geral das Atividades Culturais, que é a entidade pública que tem competência setorial para a defesa do direito de autor. E, portanto, é por isso que aparece aqui a IGAC, e a IGAC aparece. A IGAC é informada da ilicitude, informa aos operadores e aqueles conteúdos são bloqueados. Infelizmente, e eu tenho que o dizer aqui neste fórum também, os DNS das MEUs, das NODs, da Vodafone, eles são bloqueados, mas há os DNS resolvers de entidades que estão no mercado, que são depois utilizados como verdadeiras circunvention devices para ter acesso a sites que estão bloqueados pela utilização abusiva de conteúdos protegidos. E, portanto, temos este problema também, e é por isto que é importante, porque não é suficientemente eficaz do ponto de vista do combate, porque continua a haver uma procura grande destes conteúdos, e é aqui que entra a questão: se tem uma prática reiterada de utilização abusiva disto, o consumidor tem que ser avisado uma primeira, uma segunda, e à terceira tem que ter uma penalização. Portanto, o que nós fazemos do ponto de vista da identificação já é bastante razoável. Neste momento temos mecanismos técnicos e tecnológicos que nos permitem uma maior eficiência, uma maior identificação, fazemos pedidos que são diretamente acessíveis de retirar de determinadas plataformas os conteúdos, mas temos sempre esta situação. E temos o problema das IPTVs, que são algo que estão ligadas ao crime organizado, o Pedro já o disse, e portanto isto é o que nós temos neste particular, e é evidente que a GEDIP, enquanto entidade de gestão coletiva de direitos dos produtores audiovisuais e cinematográficos, vai tudo fazer para, e quando falo produtores audiovisuais, é evidente que também estão aqui organismos de radiodifusão, as televisões, as suas produções próprias, estas entidades estão, e portanto vai continuar a tentar fazer tudo para minimizar, não é para acabar, porque isso é uma ilusão, enquanto houver isto vai se manter, temos é que minimizar estes efeitos e encontrar soluções expeditas que permitam tornar estes projetos e estes investimentos minimamente rentáveis, para não perderem dinheiro. A gestão coletiva, só uma nota final, pode ser importante. A gestão coletiva entra sempre quando a necessidade de gestão de direitos não é possível fazer diretamente pelo titular, e então, em situações concretas como direitos de transmissão, comunicação pública, enfim, há uma série de direitos que são os pequenos direitos que têm que ser exercidos pela gestão coletiva. E quando eu disse há pouco que a gestão coletiva podia ser importante nesta questão da inteligência artificial, é exatamente pela impossibilidade do tráfego jurídico de cada um de nós negociar com as diversas entidades, então através de blanket license ou qualquer outra coisa que seja, negociar com estas entidades para que tudo funcione com normalidade e para que os prejuízos causados aos titulares de direitos sejam minimizados. Eu espero ter respondido. Muito obrigado, Paulo. Creio que sim, bastante ao detalhe e ao ponto naquilo que são os instrumentos atuais e que, eventualmente, novos instrumentos no futuro serão também detalhados e implementados na lei. Creio que não temos mais perguntas. Há aqui um comentário
do Carlos Oliveira quanto ao geoblocking. Enfim, deixo apenas uma nota, o geoblocking hoje em dia, enfim, tem duas perspectivas. A que mais interessa na nossa discussão, naturalmente, é a questão de o acesso a conteúdos eventualmente está limitado geograficamente. Isso é um tema, como o David, aliás, referiu no slide inicial do enquadramento legislativo, que já está devidamente endereçado. Portanto, hoje em dia, pelo menos na União Europeia, quem tem acesso lícito a um conteúdo, por exemplo, uma plataforma de streaming como a Netflix, tem acesso a esse conteúdo em todo o território da União Europeia. Não é possível limitar geograficamente o acesso a conteúdos, desde que naturalmente desde que eu tenha o acesso lícito ao mesmo. Portanto, nessa medida, foi uma solução legislativa desenhada precisamente também para desincentivar comportamentos de acesso indevido de alguém que viaja para um outro país, tem acesso lícito a um conteúdo, mas nesse país a sua conta está bloqueada geograficamente. Na União Europeia isso não sucede. Noutros países naturalmente poderá suceder, porque a harmonização é apenas e só na União Europeia. A questão do roubo ou do furto, enfim, não falámos aqui, creio eu, de roubo ou de furto de obras protegidas por direito de autor ou por propriedade intelectual. Em qualquer caso, o roubo, tipicamente, na perspectiva criminal, exige violência, o furto não. Portanto, essa é a grande diferença do ponto de vista técnico-jurídico, portanto, fica aqui também a nota. Já ultrapassámos uns minutos da nossa hora. Do lado VDA, resta-me agradecer a todos os que tiveram, no fundo, disponibilizaram-se para assistir a este evento. Um agradecimento especial ao Pedro, ao Paulo e ao Luís pela participação. Naturalmente, nós vamos continuar este ciclo de parceria com a PDC, que nos honra bastante, e para terminar o evento, deixando novamente os meus agradecimentos, passo a palavra à Isabel. Muito obrigado. Apenas para agradecer a participação de todos, em especial aos oradores que nos proporcionaram aqui um debate muito interessante. Solicitar, no final vamos enviar um questionário de avaliação, gostaríamos que pudessem preencher, e até breve, até um próximo Digital Union. Obrigada a todos, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado.